Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos com o coração agradecido pelo privilégio de podermos meditar na Palavra de Deus, e a leitura bíblica de hoje vai do verso 28 ao verso de número 33, e a Palavra de Deus diz assim: O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, e boas novas engorda os ossos. O ouvido que escuta a advertência da vida terá sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Quanta sabedoria que vem da parte de Deus para a nossa vida. E dentre os muitos aconselhamentos que recebemos desse texto da Palavra de Deus, o primeiro deles fala da prudência, o primeiro deles fala da importância da gente primeiro pensar para depois falar. A impulsividade tem sido um problema muito sério na vida de algumas pessoas, porque não conseguem colocar freios na sua língua. Tanto na Bíblia como nos nossos relacionamentos, nós encontramos pessoas assim, que primeiro falam para depois então refletir, mas tem aquele ditado que diz que existem coisas que não voltam. Uma bala tirada, uma flecha lançada e uma palavra falada. E a Bíblia diz que aquele que não pensa corre o risco de falar maldades. Aquele que medita antes de responder, ele consegue construir respostas sábias, ele consegue construir respostas que tragam instrução, que tragam edificação. Aquele que consegue parar para refletir antes de sair falando aquilo que a gente costuma dizer, aquilo que dá na telha. Quem pensa é justo, e diz a palavra de Deus que o coração do justo medita, mas a boca dos ímpios, daqueles que não têm responsabilidade com as consequências de suas palavras, sai falando qualquer coisa e acaba agredindo, entristecendo, acaba destruindo relacionamentos. E a palavra de Deus nos convida a termos cuidado com as nossas palavras, porque as mesmas palavras, elas podem ferir, machucar, ou então, se a gente pensou direito no que falar, elas podem edificar, fortalecer, consolar. Então, que as nossas palavras sejam faladas com sabedoria. Mas existe uma outra lição também importante nesse texto, quando no verso 31 e 32, a palavra de Deus vai nos ensinar a ter a humildade necessária para ouvir uma advertência. O ouvido que escuta a advertência da vida terá sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. Tem muita gente que acha que está fazendo mal aos outros, quando a Bíblia diz que ele está fazendo mal a si mesmo. Quando uma pessoa não é capaz de ouvir uma advertência, não é capaz de aprender com os seus erros, ele está fazendo mal à sua própria alma.
E isso é uma demonstração de falta de humildade, é uma demonstração de falta de temor, é uma demonstração de falta de inteligência, de falta de sabedoria. E o verso 33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Mas há uma expressão aqui no finalzinho do verso 33 que é muito significativa, quando a Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. Se você quer ser honrado, diz a palavra de Deus, desenvolva uma atitude de humildade, porque a humildade ela chega primeiro a humildade para depois a honra. Ninguém é honrado se não viver em humildade. Por isso, esses conselhos da palavra de Deus são tão significativos para a nossa vida. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra aos nossos corações nesta manhã. E queremos, ó Deus, pedir o teu auxílio, a tua ajuda, para que saibamos ouvir, para que saibamos refletir, para que antes de abrirmos a nossa boca para dar uma resposta, a gente tenha a possibilidade de entendimento daquilo que está sendo falado, para que a nossa boca jorre sabedoria, que não haja maldade em nossos lábios. Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra nos ensina que a honra precede, a honra é precedida de humildade. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a mantermos o nosso coração humilde diante do Senhor e diante dos homens. Abençoa-nos, ó Deus, neste dia, em nossos relacionamentos. Traga, Senhor Deus, restauração e que esses conceitos da tua palavra possam restaurar nossa maneira de viver, nossa maneira de reagir às mais diferentes circunstâncias da vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?